Pessoal, estou continuando aqui na nosso curso de arquitetura e eu percebi que algumas coisas ficaram para trás, tá? Uma delas que a gente pode ver com mais profundidade, eu estou aqui no Logicim, né? Mas que a gente pode ver com mais profundidade é o transistor. O transistor está aqui, tá? Então, coloquei um transistor aqui. Ele tem algumas variações. Tem o transistor positivo, o transistor N-type negativo, tem a direção norte, sul, leste, oeste, localização do gate, tá? Então esse aqui é um transistor, tá? E o que esse transistor faz? O transistor, ele conecta aqui uma determinada entrada, ele conecta numa determinada saída. Então eu vou colocar aqui a entrada, vou colocar a saída e vou colocar aqui o transistor. Aqui é o local onde eu vou dar um pulso. Vou dar um pulso nesse transistor. Então vou colocar como entrada aqui e vou conectar no transistor. Então esse transistor está aberto. É como se fosse uma chave, mas ela é eletrônica, tá? Se eu dou um pulso de tum, ele conecta, ele fecha o circuito. É como se fosse um interruptor de liga e desliga. Ou uma válvula. A válvula faz a mesma coisa, né? Só que aqui é um transistor. Quem faz a conexão é o transistor, é um circuito puramente eletrônico. Então, se eu coloco o pulso 1, ele conecta, o circuito está conectado aqui, tá? 1 com 1, 0 com 0, tá? E se eu colocar o transistor aberto, o que acontece? Essa parte aqui vai estar aberta. Aqui ele não interfere a entrada, mas a saída vai estar no estado azul, tá? O que é esse estado azul aqui? Esse estado azul é indefinido, porque ele é um circuito aberto. Qual que é o estado de um circuito aberto? Um circuito aberto não tem estado, tá? Então, para que a gente possa dar um estado para o circuito aberto, vai ser necessário colocar um resistor aqui, tá? Esse resistor, eu vou colocar esse resistor aqui, tá? E o que acontece? Eu estou colocando um resistor positivo. Se eu colocar um resistor positivo, o sem estado passa a ser positivo. Se tiver algum estado, por exemplo, se tiver fechado aqui, ó, o resistor ele segura a tensão, ele não passa a tensão, tá? Então se eu tiver um resistor ali, é diferente de eu colocar uma fonte, tá? Se eu colocar uma fonte aqui, eu vou fechar um curto-circuito. Então vamos lá. Então eu tô com o circuito aqui, ele está passando, né? Tá passando. Eu vou tirar o resistor e a hora que eu abro aqui, vamos abrir o circuito. Abrir o circuito, aqui fica num estado inválido, tá? Eu poderia pegar esse estado inválido e resolver o estado inválido ou colocando uma fonte ou aterrando. Então, se eu aterrar o estado inválido, aqui aterrei o estado inválido. Beleza, ele vale 0, tá? Se eu colocar uma fonte no estado inválido, o estado inválido passa para 1. Opa, eu cometi um errozinho. Aqui o estado inválido passou para 1, tá? Só que a hora que eu fechar o circuito, e mudar aqui para 0, eu vou ter um curto-circuito. Tá? Eu gerei um curto-circuito. Por isso que a fonte e o resistor não são bons para mudar o estado de um circuito. A fonte e o terra, eles mantêm aquele estado para sempre. O resistor não. O resistor ele só entra na jogada se tiver sem sinal, tá? Então a resistência ele segura. Então o mais correto aqui, se eu colocar uma fonte, eu vou ter um curto-circuito, aqui ó, uma mensagem de curto-circuito, aqui gerou um curto-circuito. Então a fonte e o terra não são as melhores formas. A melhor forma de eu
ter estado quando ele está vazio é colocando um resistor, que chama um pull resistor, tá? E esse resistor aqui pode ser tanto 0 quanto 1. Então não tem estado, ele passa para 1, tá? Então se ele tiver estado, ele continua no 0. Então eu estou definindo dessa maneira, tá? Então vamos ver como é que ele vai ficar agora. Vamos lá. Fechei o circuito. Se for 0 é 0. Se não tiver nada é 1. Se for 0 é 0. Ele passou 0, tá? Não, aqui passou 0 é 0, passou 1 é 1. E se o circuito estiver aberto, eu vou ter o valor 1. Por causa do resistorzinho que está puxando a tensão para 1. Tá? Então vamos lá. Vou deixar aqui o estado. Vou deixar aqui o 0. Olha que interessante. Do jeito que está aqui, do jeito que esse circuito está aqui, se eu fecho, ele puxa esse 0 para cá. A saída vai ser 0. Se eu abro, ele pega a tensão do resistor que é 1. Ele está invertendo esse sinal, ó. Esse sinal que era 0 está passando a ser 1, e se era 1 está passando a ser 0. Independente, colocando aqui em 0. Se eu coloco aqui em 1, aí ele não inverte, mas vai ficar a saída sempre 1. Tá? Então, no lugar desse 1 que está aqui como entrada, desculpa, no lugar desse 0 que está aqui, eu vou colocar um terra. O terra, eu vou aterrar esse circuito, tá? Então, tô brincando aqui com as ferramentas, né? Agora eu vou aterrar o circuito. Aterrei o circuito. E olha que interessante. Esse circuito aqui que eu acabei de montar, ele é basicamente o circuito NOT. Tá? Porque se entrar 0 sai 1, se entrar 1 sai 0. Ele tem três elementos principais. Primeiro, a entrada está aterrada, tá? Ele tem um transistor, que é uma chave que abre e fecha. Se eu colocar tensão, o resistor fecha e passa aqui o terra. Se eu abrir o circuito, aí ele pega o transistor está com o circuito aberto, ele pega desse resistor. Esse é um resistor que ele puxa a tensão para cima se o estado tiver vazio. Se for um circuito aberto, ele puxa o circuito para 1. Se for um circuito fechado, ele mantém naquilo que estiver entrando. Então, esse circuito aqui que eu acabei de montar é um circuito NOT. Tá? Então, eu acabei de montar, baseado aqui em transistor, o circuito NOT. A gente pode montar também, então, eu acabei de montar aqui, tá? Ele está aparecendo assim, eu chamei de MyNOT. Ele tem esse formatozinho, tá? E eu acabei de montar o circuito NOT, utilizando transistores. Tá? Vou fazer a mesma coisa agora para montar um circuito que seria um AND. Tá? Vamos tentar montar um AND e um OR utilizando aqui transistores. Então, vou criar aqui projeto, ADD circuito. O circuito vai ser o meu AND, né? Vou chamar esse circuito de MyAND, tá? E esse circuito, opa, acabou de criar uma AND, né? E eu vou criar um circuitozinho aqui. O AND, ele tem duas entradas, tá? O AND, ele tem uma entrada, duas entradas, tá aqui. O AND vai precisar de dois transistores. Então, vou colocar aqui, tô montando o circuitozinho AND, utilizando o transistor. O transistor é uma chave, tá? Então, vou pegar aqui um transistor, tá? Vou rotacionar ele para o sul, é melhor. Para o norte, aqui, tá? Então, vou pegar esse transistor aqui, conectar aqui. O que é um transistor? É um abre e fecha. É um circuito tipo um interruptor. Se colocar 1, ele fecha. Se colocar 0, ele abre. Então, vou colocar um transistor aqui. Vou colocar um outro transistor na sequência. Opa, não era o que eu queria. Eu queria pegar a pontinha dele aqui e conectar aqui. Então, peguei aqui os dois transistores.
Aí eu tenho que decidir se eu vou colocar no 0 ou se eu vou colocar no 1. A gente vai testando aqui, tá? Se for 0, 0, quero que passe o 0. Então eu vou colocar um 0 aqui. Tá? Então, e aí eu vou colocar a minha saída para cá. Então vamos lá. Coloquei minha saída para cá. O circuito, então esse transistor está aqui, tá? Eu vou fechar o circuito. Ó, a hora que eu fecho o circuito, o 0 passa para cá. Fechei o circuito, o 0 passa para cá. Então se eu colocar 1 e 1, 1 e 1 ele está passando 0. É isso que eu quero. Eu queria que 1 e 1 passasse 1. Então acho que é melhor eu colocar uma fonte aqui embaixo. Acho que a fonte vai dar mais jogo para mim. Tá? Vou colocar uma fonte aqui. Deixa eu rotacionar essa ponte aqui. Coloquei a fonte. Então tá aqui a fonte, tá? Então vamos testar. Se eu colocar 0, é circuito aberto. Se eu colocar 1, eu estou fechando o circuito. Então se eu colocar 1, fechei um circuito. Se eu colocar 1, fechei o circuito e passou 1. Se o circuito estiver aberto, eu preciso puxar a tensão do aberto para o 0. Que é o comportamento que eu quero. Então eu vou precisar de um resistor. O resistor é que permite puxar a tensão. Então vou colocar aqui 0, né? Eu quero puxar a tensão para 0 no circuito aberto. Então eu coloco um resistor. Não adianta eu querer colocar colocar aqui um aterramento, tá? Eu tenho que colocar um resistor que ele só puxa se for 0. E aí vamos testar aqui, vamos ver. Fechei aqui, fechou. Fechei aqui, fechou, passou 1. Aí o resistor se apaga. Abri, aí fica no circuito aberto, o resistor é que manda, tá? No circuito aberto, então circuito aberto, fechou, fechou. Então se os dois forem 1, eu tenho 1. Esse é o circuito de AND. Então eu posso criar uma porta AND com 2 transistores e um resistor. Tá? Então, resistor, ele puxa a corrente se o circuito estiver aberto. Se o circuito estiver fechado, ele respeita a corrente que estiver passando ali. Tá? Então, consegui montar aqui uma porta AND, utilizando transistores. Eu chamei aqui de MyAND, tá? Criei o NOT. E aí eu vou criar a porta OR, a mesma coisa, utilizando transistores. Então vamos lá, projeto, ATD circuito, vou chamar de MyOR. E vamos criar a porta OR. A porta OR vai precisar também de 2 transistores. Então vamos montar aqui o OR. Eu vou colocar aqui um transistor para cá, o transistor nesse sentido, deixa eu ver, nesse sentido aqui, de baixo para cima. Eu vou colocar aqui uma fonte aqui embaixo, tá? Então vou colocar uma fonte nesse transistor, tá? E aqui eu vou colocar minha entrada, entrada 1, ok. Aí eu vou colocar vou repetir isso aqui praticamente inteiro. Para deixar menorzinho, né? Mais elegante, um pouquinho aqui. Aqui menorzinho também. Tá? Então, aqui as minhas 2 entradas e aqui a minha saída. Pum. Tá aqui. Então, estou montando o meu circuito OR. Veja que o azul significa circuito aberto, tá? Porque os 2 transistores estão abertos. Aí eu vou ligar o primeiro transistor no terra. O segundo está aberto. Opa, a hora que eu liguei, deu 1. Se eu ligar o segundo transistor na fonte, desculpa, se eu ligar o primeiro transistor na fonte, dá 1. Se eu ligar o segundo transistor na fonte, dá 1. Se eu ligar os 2 transistores na fonte, dá 1 também. Agora, se os 2 transistores estiverem desligados, essa parte aqui fica circuito aberto. Então, eu preciso puxar o circuito aberto para o 0.
tá? O circuito aberto eu quero puxar para o zero. Então eu tenho que pegar aqui um resistor que puxa para o zero e colocar aqui. Agora sim. Acabamos de montar a porta OR, ó. 1 e 0. Tá? E aí você monta qualquer porta, quer dizer, se você tem a porta AND, OR e NOT, você pode montar qualquer coisa. Tá? Então lá no main a gente tem, deixa eu só apagar isso aqui. Você pode pegar a porta NOT aqui, né? Aí você tem como entrada e você tem como saída aqui um NOT, tá? Você tem no main, você pode usar a sua porta NOT, ela funciona direitinho. Você pode usar a porta OR. Opa, deixa eu pegar aqui a porta OR. Ele não aceitou. Deixa eu colocar a porta IND. Porta IND está aqui. Tá aqui. Então vou colocar aqui duas entradas e uma saída. Tá aqui. Então essa é a porta IND, né? Tá, então se os dois forem um dá um. Chamei de MyEnd. E tem o maior. Ah tá, porque eu tenho que estar no meio. Opa, eu fiz errado. Eu, na vez de fazer eu tô mexendo aqui no circuito maior. Por isso que o maior não tá dando certo. Eu apaguei o circuito maior. Tá? Fiz errado aqui. Deixa eu ver se eu volto. Vamos ver se ele volta ao circuito maior. Aqui, esse é o circuito. Eu tenho que ir lá no main. Ah, tá. Então eu tava fazendo errado. Ainda bem que tem o desfazer. E no main eu vou colocar o OR aqui, tá? Aí posso colocar o OR também. Pessoal, legal. O que nós temos de interessante aqui? Ponto de entrada, a gente tem, tá? A gente tem um resistor, o resistor ele puxa o circuito aberto para o zero. Se for um resistor que puxa, né? Empurrar, pode ser empurrar, puxar, ele altera o circuito aberto para o zero, ele não mexe se o circuito estiver fechado. Ou esse resistor também pode ser um resistor de 1, tá? Se o circuito estiver aberto, ele puxa para 1. E pode ser um resistor de erro. Tá? Então ele tem 3 estados. Ele pode ser erro. Então se o circuito estiver aberto, ele muda para erro. Tá? Então tem essas 3 opções. Circuito aberto muda para 0, circuito aberto muda para 1, circuito aberto muda para erro. Circuito fechado, o resistor não faz nada. Tá? É diferente de uma fonte. A fonte, se o circuito estiver aberto, ela puxa para 1. Se o circuito estiver fechado, ela dá um curto-circuito. O terra puxa para 0. Tá? Se eu colocar um terra aqui no 1, ó, ele vai dar 0 aqui. Tá? Agora, se eu colocar um terra num circuito que está conectado numa fonte, aí vai dar um curto-circuito. Então tem que tomar um certo cuidado. Terra e fonte, se você conectar os dois, é diferente de... Só um segundinho que ele tá. Essa aqui ficou meio esquisito, isso aqui. Então deixa eu pegar um terra aqui, ó. Tá? Vou pegar um terra, se eu coloquei uma terra numa fonte, a minha saída vai ser um curto-circuito, que é chamado erro. Tá? Um circuito em curto-circuito. Então temos a fonte, temos a terra, temos o transistor, tá? O transistor, ele é um circuito tipo um interruptor, tá? Ele liga, tem uma direção, ele vai ligar essa parte aqui, que eu vou chamar aqui de qualquer coisa, a entrada, né? Vou ligar essa entrada numa determinada saída. E ele tem duas possibilidades. Ou o transistor está aberto ou o transistor está fechado. Se o transistor está aberto, não passa nada, aqui fica um circuito aberto. Se o transistor está fechado, ele passa o sinal de entrada para saída. O transistor é extremamente importante, porque a partir do transistor a gente forma a porta AND, OR e NOT, e a partir da porta AND, OR e NOT a gente faz todos os circuitos
possíveis e imagináveis. Então vou encerrando por aqui, eu já retorno.